Agora, momento alto da noite. Nós convidamos todos presentes no recinto para prestigiar a palestra com o tema Desafios da Educação na Sociedade 4.0, ministrada pelo professor Walter Antônio Basso. Vou apresentar o professor daí depois. Eu só queria dizer, eu sou aluna a gente é eterno aluno, né, de alguém. E quando a gente é aluno, não sei como você se sente, né, mas eu me sinto como aluna, como professor oprimido, né, mas como aluna oprimida. Com um pouco de medo do professor, que corre com medo, né, medo de eu vou dizer uma bobagem. Eu vou ficar quieto a maior parte do tempo possível. Vocês se sentem assim também? Não, não. Então, o professor Walter Antônio Basso é engenheiro mecânico e doutor em educação na área de ciências. Desenvolve seus estudos em educação tecnológica com ênfase no processo civilizatório contemporâneo e nas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Professor do Departamento de Engenharia Mecânica e do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica da UFSC. Atua como membro do Conselho Editorial de várias revistas sobre educação no Brasil e no exterior. Publicou 10 livros, com várias edições, e mais de 200 artigos científicos, além de alguns capítulos em livros com outros autores. Participou de mais de 300 eventos entre congressos, seminários, aulas magnas e similares em âmbito nacional e internacional como palestrante. Ele veio só porque eu convidei. É um dos fundadores do Núcleo de Estudos de Pesquisa em Educação Tecnológica, NEPET, do qual é atual coordenador. Desde a década de 90, vem participando como colaborador de eventos e na elaboração de materiais didáticos na organização dos estudos ibero-americanos. Por favor, professor. Eu vou aproveitar para... Eu vou falar aqui de baixo porque eu não gosto de ficar lá em cima não, tá? E eu gosto de caminhar para lá encher o saco do pessoal que fica lá atrás. Professor. E, geralmente... O professor trouxe um livro, certo? Ele é o último livro publicado e ele tem algumas edições, alguns exemplares ali depois no saguão, certo? Bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, vocês me ouvem bem ali atrás? Sim. Eu não gosto de andar com o microfone, porque eu sou italiano e eu jogo na cabeça de alguém na hora que começo a falar. Tá? Não, eu não sei por que todo mundo tem a mania de sentar lá atrás. Depois vocês usam o celular para fora, coisa, mas é sempre interessante. E daí vocês vejam como é que o professor se sente quando tem uma aula, né? Geralmente o pessoal se recolhe lá atrás, como quem diz, desde me faz perguntas, etc, né? Mas é interessante ficar aqui na frente, até porque facilita quem está falando, né? É uma questão de solidariedade. Vocês, quando forem fazer um seminário para os colegas, vocês vão ver coisa desagradável, né? Que o pessoal querer se afastar da gente. Mas isso, estão me ouvindo, pelo menos, né? Primeiro quero dizer... Isso que é isso. Não, porque eles estavam ouvindo. Todos ouvindo? Cai fora agora. Bom, para vocês terem uma ideia, eu tenho um prazer imenso de estar no Instituto Federal novamente. Talvez, dos 400 e poucos que existem no Brasil, já devo ter ido uns 250 conversar com seus professores. Até porque eu acredito muito nessa ideia de institutos federais no Brasil, apesar de muita gente... Bom, deixa eu falar isso que depois eu falo. Né? E é bom que a gente comece a ter consciência em relação a isso, porque nós temos a possibilidade de realmente mudar não só o Brasil, de mudarmos essa civilização alucinada que nós temos. Dá para dar uma apagadinha em torno aqui para ficar um pouco mais visível aquilo? Porque eu sou engenheiro mecânico, daí talvez vocês estejam até estranhando, depois engenheiro mecânico vem aqui falar sobre o quê? Vai falar sobre torno mecânico, sobre fresa? Não obrigatoriamente isso. Eu comecei a dar aula na universidade lá por 1979, muitos de vocês não eram nem nascidos ainda, né? E, consequentemente, eu comecei a trabalhar com a técnica pela técnica. Eu achava que ser engenheiro mecânico era manjar de termodinâmica, mecânica dos fluidos, matemática, física.
E comecei a ficar preocupado com a questão da formação, não dos engenheiros, mas da nossa civilização como um todo. E daí eu, num caminho muito precipitado e complicado, fui fazer meu doutorado em educação. Não foi fácil, realmente não foi fácil, não só pelo fato de pedir licença num departamento de engenharia para ir fazer doutorado em educação, como eu disse, pô, mas fracassou como engenheiro? O que você vai fazer lá? Não sei o quê. Como não foi fácil fazer o doutorado lá na educação, eu olhava para ele e dizia, pô, peguei engenheiro, metade vai fazer aqui. Como quem diz, vocês que destroem a natureza com os equipamentos. Aquelas bobagens, né? Que beira muito nas situações desses departamentos fechados, ou dessa coisa corporativista entre os professores, né? Eu sou professor de matemática, portanto não quero saber de professor de sociologia. Eu sou professor de sociologia, portanto não quero saber de engenheiro. Essa imbecilidade está nos levando hoje a uma complicação muito grande na questão prática de que a teoria tanto fala, né? Porque nós somos hoje multidisciplinares, transdisciplinares, interdisciplinares ou plenares que seja, né? E na realidade isso não acontece, porque as pessoas vão se fechando cada vez mais num nicho que acham que vai dar conta dessa civilização conturbada que nós temos hoje aí. Então eu fui fazer meu doutorado lá na engenharia, lá na educação, e tive esse bullying também por parte das pessoas que estavam lá. Aí eu aprendi a tentar conciliar as questões do conhecimento, que aliás é uma coisa que falta muito hoje aqui no Brasil nas questões políticas, né? Nós temos que nos reconciliarmos novamente em discutirmos conteúdos, em discutirmos vida, em discutirmos coisas que possam nos beneficiar como cidadãos. E não virar essa dicotomia, essa loucura que esse país vive hoje, onde nós temos uma dificuldade imensa de conversar sobre civilização. É disso que nós precisamos começar a falar hoje, independente de ser matemático, químico, físico, engenheiro, cozinheiro, dançarino. Portanto, o que eu vou falar com vocês hoje, eu vou tentar falar nesse pouco tempo que eu tenho aqui, é sobre desafios da educação na sociedade 4.0. Alguns já podem estar dizendo assim, pô, mas eu sou matemático, eu sou físico, o que eu quero com isso? Isso não é comigo, isso é com outra sociedade que está posta aí. Cuidado com esse tipo de conhecimento equivocado, né? É disso que nós vamos querer conversar hoje então. Então, desafios da educação na sociedade 4.0. Quais são esses desafios? É difícil a gente pensar em como trabalhar com todo esse emaranhado de coisas que acontecem no mundo contemporâneo. Por isso que eu vou tentar trazer para vocês, já que nós estamos falando no ambiente de matemáticos aqui muitas vezes, né? O que eu chamo hoje de equação civilizatória. Obviamente eu não vou querer que vocês me cobrem rigorismo matemático nessa equação. Isso é uma metáfora para mostrar o seguinte: ou nós trabalhamos com estas variáveis do lado de cada igualdade para chegarmos em algo que pode parecer até piega, né? Como que diz, felicidade é ouro, ai que romântico, está fora do que é hoje a sociedade mundial, né? Hoje o pessoal precisa produzir essa coisa de felicidade. Cuidado com esse tipo de percepção equivocada ou prematura em relação ao que a gente vai falar aqui. Nós temos que hoje começar a entender quais são essas variáveis contemporâneas. Não adianta nós ficarmos estudando coisas extremamente, poderia dizer, particularizadas, sem entendermos do nosso volume. Vocês são matemáticos, né? Alguns, outros talvez não. Nós temos que entender esse nosso volume de controle, nós temos que saber que hemisfério nós temos que trabalhar. Esse nosso volume de controle hoje é o que a gente chama de planeta Terra, aonde essas variáveis contemporâneas estão todas alteradas em função de um processo termodinâmico que, para aqueles que não conhecem, chamado entropia. Ou seja, nós estamos aumentando o bagunçamento das moléculas dentro do nosso sistema terreno. Daí você deve estar dizendo, mas o que nós temos a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso. Ou nós começamos a identificar essas variáveis, como, por exemplo, a questão energética, a questão da água, a questão da contaminação e, principalmente, uma variável que pouca gente dá importância, porque parece menos importante e não é, que se chama desigualdade humana. Então, é mais ou menos por aí que nós vamos conversar hoje sobre o que seriam os desafios, ou o que seriam os desafios
nessa educação 4.0. É claro que eu estou usando a questão de 4.0 por uma questão de modismo, ou a quarta revolução industrial, ou a sociedade digital, ou seja lá a praga que for. Nós temos é que começar a entender aonde que nós estamos colocando o nosso pé quando nós falamos de educação. E não adianta simplesmente dizer, mas isso não é comigo, isso é lá com os filósofos, os sociólogos, que não tem o que fazer durante o dia, ficam pensando bobagem, né? Cuidado com esse tipo de percepção e cuidado com esse tipo de bullying que a gente faz com as outras áreas que não sejam a nossa, evidentemente. E olha, eu estou falando aqui na qualidade de engenheiro, de educador, como vocês são matemáticos, como tem físico, como tem... É disso que nós precisamos entender hoje. Não existem mais áreas de responsabilidades. Estamos todos no mesmo barco. Ou nós resolvemos... O que quer? Tá ok. Então, são essas questões todas que nós temos que levar em consideração. Não interessa a questão da área. Nós temos que entender que nós estamos falando principalmente para educadores. E o educador, insisto novamente, pode ser o quê? O engenheiro, que às vezes não se vê como educador e se vê como salvador da pátria, né? Como que nós produzimos, o resto é resto, né? Pode ser literato, pode ser pedagogo, pode ser psicólogo, pode ser médico, pode ser o que for. Por isso que eu quero falar para vocês da questão de equação civilizatória. E essa equação civilizatória nos mostra que nós temos que trabalhar com as variáveis contemporâneas que a partir de agora eu começo a conversar com vocês, então, né? Para começar a falar sobre sociedade 4.0. O que é a tal de revolução 4.0? Nós ficamos aí todos estupefatos assistindo a televisão, com aquelas coisas fantásticas de várias publicidades em cima da internet das coisas, da inteligência artificial, e ficamos todos embevecidos, assim, como que, ai, que maravilha, o homem é realmente um ser absolutamente imparável, né? Só desenvolve tecnologia. Eu faço para vocês a seguinte pergunta: para quê, por quê e para quem? Eu acho que qualquer educador, seja da área que for, tem que fazer essa pergunta junto com seus alunos. Para quê, por quê e para quem? O que adianta estar jorrando conteúdos para essa gurizada que hoje está ávida, muito mais de reflexão do que informação, se a gente não sabe nem por que está fazendo isso? Ou vocês acham que é uma coisa absolutamente fora de propósito, ou que as pessoas fazem porque realmente querem enriquecer o país? O fato de vir dizer o seguinte: temos que acabar com as áreas de sociologia, de pedagogia, humanas, porque isso não traz dividendos econômicos. Vejam a que ponto nós chegamos. E às vezes nós ficamos todos quietinhos, como disse o pessoal da outra vez, não, agora para nós é que vai ficar... Olha o cuidado que nós temos que ter com essas análises. Por isso eu digo para vocês sempre de antemão, não adianta eu querer falar em educação, e seja a área que for, se eu não fizer essas 3 perguntas básicas. E principalmente entender o que é essa tal de revolução 4.0. Será que é isso que nós queremos para o ser humano? Ah, mas que beleza, agora não precisamos mais fazer nada, as máquinas vão fazer tudo para nós, inclusive viver. Então são essas questões que nós temos que começar a investir em conhecer. E daqui a pouco eu já vou falar como é que a gente pode fazer isso. De antemão eu já vou dar uma recomendação: as pessoas hoje leem quase nada. Ninguém aprende sem leitura. Se algum professor de vocês disser que isso é possível, ele é mentiroso. Ou vocês leem, inclusive os professores, obviamente, principalmente eles, ou nós não vamos chegar a determinar qual é esse volume de controle que nós temos que estabelecer. E ninguém resolve um problema quando ele não é bem definido ou bem estabelecido. Hoje é muito mais importante na escola nós identificarmos os problemas humanos do que resolvê-los. Porque para resolvê-los, a identificação pode nos levar a processos sim maquinários, como por exemplo a utilização de software, ou seja lá o que for. E para vocês matemáticos, depois nós vamos dar uma conversadinha como os algoritmos matemáticos é que estão determinando hoje a vida humana no planeta Terra. E os algoritmos matemáticos não são eminentemente numéricos, eles levam valores das pessoas que fazem esses algoritmos matemáticos. Então todos esses cuidados nós temos que ter e começar a entender o que é essa tal de revolução 4.0, onde a máquina, mesmo que ela não venha a nos tirar
o cérebro, ela está ocupando o nosso lugar não através da sua independência, mas através da independência dos processos que não nos deixam mais agir como seres humanos nesse sistema social que nós temos hoje. Então, são essas questões que a gente tem que começar a entender sobre a Revolução 4.0. Como é que eu quero entender? Como é que eu posso entender aí, senhores professores e alunos? Assistindo a Globo? Assistindo o SBT, ou seja lá o que for, ou vendo essa maquininha maravilhosa que se chama celular, em que as pessoas ficaram completamente fetichizadas e não tem mais crítica, inclusive, para usar essas coisas aí. As pessoas perderam a independência reflexiva. Isso é um perigo para a nossa civilização. Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer para vocês em relação a essa sociedade 4.0. E a tecnologia digital? Fica todo mundo seduzido por essa questão da tecnologia digital. Até onde ela vai levar para que o ser humano seja feliz? Bom, eu vou durar um pouco, tem tanta coisa para fazer, né? Então, eu faço essa pergunta aí. Nesse mundo, nós precisamos identificar ou resolver problemas. Eu dou aula de introdução em engenharia para os meus alunos lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e a primeira pergunta que eu faço para eles é o seguinte: vocês acham que é mais difícil identificar problemas ou resolver problemas? É unânime as pessoas dizem, resolver problemas, professor, porque identificar alguém identifica para a gente. E por isso que nós estamos ficando tão dependentes de qualquer processo político que aí exista, porque nós perdemos a capacidade de identificar as 3 perguntas que eu fiz anteriormente: para quê, por quê e para quem. É disso que eu quero falar com vocês hoje, e depois eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma coisa chamada leitura, né? Para começar a falar sobre a sociedade 4.0, o que os estudantes podem e devem fazer perante esses desafios? Não quero que ninguém me responda, até porque estão todo mundo soltado lá atrás para não responder. Né? Mas o que os estudantes podem fazer em relação a isso? Claro, quando eu estou fazendo essa pergunta para os estudantes, é por uma questão que é didática, né? Mas eu pergunto junto com isso, o que os professores podem fazer sobre isso? Não sei quantos professores estão aí, não sei quem é professor, não sei quem é aluno, todos somos aprendizes. Todos. Aprendizes o tempo inteiro. E reforço novamente. Enquanto nós não restabelecermos a questão reflexiva, nós vamos estar atrasados perante o desenvolvimento social, não só no Brasil, no mundo todo. Nós não paramos mais para refletir, a gente virou quase que instrumentos do que nos informam sem uma característica preparada para pensar. E isso nós só vamos conseguir de novo lendo. Mas não é vendo o Google o dia inteiro, a resposta disso aqui está aqui. O nosso cérebro não foi para isso, o nosso cérebro foi construído, né? Ele foi sempre tido como sendo um excelente objeto reflexivo e não de memória. Quem tem memória é computador. Nós temos cérebro. São algumas questões que nós vamos trabalhar um pouco mais para frente, né? Uma coisa que nós temos que entender: novas condições de vida da sociedade humana. Olha, independente para mim de ser curso de matemática, de física, de matemática, química, todos esses cursos deveriam ter, na primeira fase, uma recepção aos seus alunos. Até para eles entenderem o que é esse processo do que eles estão fazendo. Não, a piazada chega, não sei se todo mundo entende o termo, né? Mas a piazada chega na universidade ou no Instituto Federal e joga-se essa gurizada numa roda viva de disciplinas sem o mínimo cabimento lógico para essas crianças, e a gente acha que está dando um belo curso de matemática, de física, de engenharia, seja lá o que for. Então é uma disciplina aqui, álgebra 1, cálculo 1, não sei o que 2, não sei o que 4, chega no fim do curso, o cara dá uma chacoalhadinha e vira matemático. Não é assim que a coisa funciona. Nós perdemos a ideia de construir conhecimento, inclusive nas universidades, que era um local de se produzir conhecimento, era um local de se refletir. Hoje virou quase que um local de adestramento. E são essas questões que nós temos pouco discutido nos nossos, inclusive, eventos reflexivos dentro de determinadas áreas, né? Equação civilizatória, o que é isso? Talvez eu tenha pensado nisso, o nosso grupo tem estudado bastante. Porque, aliás, se vocês forem lá no Google,
e procurarem lá a equação civilizatória, está lá, professor Basso da Universidade Federal de Santa Catarina, a responsabilidade ficou muito grande. Nós jogamos um termo ali, e agora nós temos que mais ou menos definir o que é isso. E por isso que, metaforicamente, eu fui buscar lá na matemática essa questão. Equação civilizatória, uma metáfora que busca trazer para a responsabilidade da educação a identificação das variáveis contemporâneas que interferem e direcionam o comportamento da civilização humana. Como é que a gente vai chegar nisso? Tem que dizer para você, ela vem me encher o saco de novo com a leitura. Cara, não leu, não aprendeu. Pode pôr isso na cabeça. Estou chegando aqui atrás, pessoal, não vou poder ver. O filmador aí, ó. Bom, outra coisa que eu quero conversar com vocês. Quais seriam os embates definidores do processo civilizatório? Primeiro, e mais urgente, desemprego e evolução tecnológica. Gente, o sentido primeiro do cidadão, do homem, é ter trabalho, mas não trabalho para viver apenas, é trabalho para ter tesão pelo que faz. E nós estamos cada vez massificando mais a questão do trabalho humano como se ele fosse um mero repetidor de trabalhos automáticos, como aconteceu naquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, em que o homem virou simplesmente... Mas menos pior naquela época, sabia? Porque pelo menos estava lá o cara apertando o parafuso, mas recebia um salário no fim do mês e ainda conseguia viver. Hoje em dia nem isso mais nós temos. Filmador aqui, você já ouviu falar em fábrica escura? Alguém de vocês já ouviu falar em fábrica escura? Talvez uma das questões mais graves que nós estejamos vivendo na civilização contemporânea é essa que todo mundo vai dizer, meu Deus, que maravilha, acabou o erro humano, nós estamos produzindo sem a possibilidade do homem fazer alguma besteira, né? Assistir o jogo do Corinthians, ontem o Corinthians perdeu e de repente põe um parafuso invertido aqui nesse carro, etc. Agora nós temos o que nós chamamos de fábrica escura. É como se fosse uma caixa preta realmente, onde entra a matéria-prima e sai o produto lá pronto. E daí tem 3 engenheirão lá, muitos bem situados dentro dos empregos disponíveis, na época com 3 ou 2 software dirigindo todo o processo que ali dentro. Nem luz tem dentro dessas fábricas. Onde existiam 2.500 funcionários trabalhando, hoje não existe mais nenhum. Olha, eu tiro um pé. Quem que vai comprar esses produtos daqui a pouco? Por isso que daí vocês veem lá a reunião de Davos, que aconteceu lá há uns 20 meses, há uns 3 meses atrás, onde os 20 países mais ricos do mundo se reuniram e sai um dado assim, todo mundo olhando, nossa, como esse pessoal é capaz, né? 8 pessoas físicas, 8 pessoas físicas, 8 não é, né? 8 pessoas físicas possuem a riqueza de 62% do planeta Terra. Que civilização que pode dar certo? Ah, mas eles são muito capazes, né? Eles conseguiram isso porque são bons. Nós somos uns paspalhões que ficamos... Vejam, gente, é disso que eu estou querendo conversar com vocês. Quem que pode resolver essa questão civilizatória se não é a educação, se não é o nosso processo de civilização, se não é o nosso processo reflexivo? Então a nossa responsabilidade, de novo, eu volto a insistir, seja pedagogo, matemático, físico, engenheiro, que não traz para dentro das suas aulas, independente das suas emendas clássicas que tenha lá, esse tipo de reflexão, nós estamos fritos. E eu não estou falando em colocar uma disciplina mais no curso de matemática, vamos supor. Eu estou falando que a epistemologia do professor tem que modificar. A ideologia do professor tem que ser mais clara para ele mesmo. Não estou dizendo que seja ideologia de esquerda, ou de direita, ou de lado ou de cima. Mas ele tem que ser uma pessoa que entenda desse processo civilizatório para que os seus alunos não saiam por aí simplesmente marionetes e que futuramente não tenham emprego. Quem que vai mudar isso? Vocês acham que vão ser os Guedes da vida e outras coisas? Esqueçam! Quem vai mudar isso é uma proposta reflexiva que comece a entender esse processo civilizatório com profundidade. Sigo ali. Outro grande embate. Evolução tecnológica com evolução social. As pessoas estão achando hoje que as coisas são sinônimos. Não são!
A evolução tecnológica não significa que vamos ter uma evolução social. Tanto é verdade que o paradoxo é tão grande nesse aspecto que a nossa pirâmide de distribuição de renda está ficando cada vez mais pontuda e cada vez mais espalhada na sua base. Por quê? Porque a concentração de renda fica cada vez mais evidente. E são processos políticos, queridos. Por mais que a gente queira dizer, não tem nada a ver com isso. Isso é coisa dos políticos. Quem vão ser os políticos, não é? Então são essas questões que nós temos que restabelecer. Insisto de novo, não tem questão partidária envolvida no que eu estou dizendo aqui. Existem questões ideológicas, é óbvio, porque as pessoas, conforme sua formação, vão tendo uma visão de mundo diferenciada e que precisam ser aprimoradas, sim, através da leitura. Por isso que não adianta só ficar lendo Veja ou assistindo a Globo ou a Carta Capital, vocês precisam ter uma mescla de leituras para poder ter juízo de valores. Senão nós vamos virar o quê? Uns fantoches que ficam lá assistindo o tempo inteiro alguém falar bobagem e a gente diz, amém. Cuidado com o seu comportamento. Né? Outra coisa, lucratividade versus bem-estar humano. As pessoas acham, deu lucro, toca o pau. Lucro para quê, para quem e por quê? Então essas perguntas têm que estar constantemente nas nossas aulas, nas nossas conversas com os alunos, nas nossas conversas entre os professores, para assessorar a parte, digamos, clássica da matemática, da engenharia, da medicina, seja lá o que for. Então não adianta, por exemplo, ficar dentro de um curso simplesmente colocando uma nova disciplina, como quem diz agora, ética na educação matemática. Seu professor, ética não se ensina, se pratica. Então são essas questões que eu estou dizendo. Se o cara for professor de termodinâmica, que é a minha área lá, ele não pode simplesmente chegar numa sala e dizer, como é que essa luz aqui se processa? Eu faço isso muito com os alunos de primeira fase, que eles ficam assim, professor, entra naquela lâmpada ali, ou lá no interruptor, e vá até a mina de carvão, onde tem lá o operário, colhendo carvão, morrendo de câncer no pulmão, para que você possa abrir sua geladeira. Essas questões é que tem que ser discutidas. E eles vão aprender, sim, como é que essa luz se produz em termos técnicos. Eles vão saber que a entalpia se transforma em velocidade, que a velocidade se transforma em energia mecânica no eixo da turbina e por aí vai. Mas junto com isso nós temos que mostrar para eles por que esses processos acontecem. Eles nunca mais esquecem o que você trabalhou com eles, por quê? Porque você colocou dentro dessa coisa estática, dessa coisa fechada, você colocou vida. É disso que eu estou falando quando eu falo nas variáveis contemporâneas. E o professor tem que sim estar preparado, e o aluno também, para chegar numa aula e alguma coisa aconteceu agora, nesse momento, para discutir com o aluno o que se pode fazer, porque essas variáveis contemporâneas e essa equação civilizatória, elas mudam a todo instante. E para a gente ter consciência do que essa mudança constante, nós temos que ter leitura. Eu vou encher o saco de vocês muito com essa questão da leitura, que muitos devem dizer, não tem tempo para estudar nesse mundo. Claro, é exatamente nisso que o pessoal aposta. Que, inclusive, hoje está tomando... Não quero nem discutir política, a coisa está tão confusa que eu não quero nem saber disso. Ô cacete! É agora que nós temos que discutir isso. Mas é óbvio, né? Não ficar aí bonitinho e dizer, não tenho mais saco para conversar com aquele cara, ou vice-versa. Cuidado, é exatamente a aposta do poder hegemônico, é nisso que nós viremos uns zumbis, que não tenhamos mais lógica daquilo que está acontecendo. Então, algumas variáveis-chave do processo civilizatório, a tal de inteligência artificial, a internet das coisas, a impressora 3D, a fábrica escura e outros inúmeros aparatos que concorrem com a empregabilidade dos humanos. Adaptar ou extinguir? Gente, se nós formos ver os nossos processos de ensino hoje, eles são jurássicos. Nós temos que começar a entender esse volume de controle. Isso, para mim, é básico, inclusive, na educação matemática, né? Se você não estabelecer limites nesse volume de controle, você vai se perder na solução das variáveis. E essas variáveis, para você conhecer, você tem que estar constantemente adaptando-os a processos mentais em que você possa refletir baseado naquela figura, naquelas perguntas. Para quê?
Por quê e para quem? Olha as respostas que vocês vão ter em relação aos problemas contemporâneos, né? Para que devemos falar sobre isso? Para quem? E aí eu sou bastante enfático nessa questão. Para todas as pessoas, sejam as FINs de esquerda ou as FINs de direita, e que vislumbrem adotar uma ideologia a favor da vida. Acabou essa mania só de dizer, eu sou de esquerda, sou de direita, sou de lado, sou de cima, sou de baixo. É uma questão de ideologia de vida. Nós vamos morrer tudo abraçado, se nós não tivermos a concepção lógica de que a prioridade sempre vai ser o ser humano. E não a questão do lucro, porque agora a economia tornou... Ou seja, pode ficar 400 mil desempregados, eu estou pouco importando, enquanto não chegar no meu portão. Essas análises que nós estamos fazendo, se melhorar a economia, a gasolina baixou 2 centavos, agora sim. Gente, é de uma linearidade as questões que nós discutimos, que às vezes me assusta. E até porque as pessoas não se dão conta, ou não se dão ao luxo, por exemplo, de abandonar um pouquinho esses celulares e pegar um livro para começar a refletir, brigar com o autor, chegar e dizer, porra, esse autor é louco. Vai que está pensando isso, eu penso diferente. Então, e produza conhecimento. É assim que a universidade era e não é mais. Nós temos que produzir conhecimento e as variáveis contemporâneas variam com tanta velocidade que nós estamos perdendo o trem da história. Eu estava comentando com o Jorge há pouco tempo que eu, sexta-feira, comprei um livro do Domênico de Masi, não sei também se vocês conhecem, não vem ao caso. Ele escreveu um livro dizendo o seguinte: o mundo ainda é jovem. Domênico de Masi é um sociólogo de 82 anos, italiano, uma figura linda, querida, amável, que está discutindo conosco esse tipo de questão. Eu recomendaria fortemente esse livro para vocês, mas não vou recomendar fortemente tanto, que eu não sei se vão me dar muita bola, mas em todos os casos que seja. Questões-chave a serem atacadas nesse processo civilizatório: quebrar o paradigma de uma sociedade desigual calcada na avidez e no lucro. As pessoas hoje só pensam nisso: se eu tiver bem, eu acho que se exploda. Mas é de uma imbecilidade isso. Para nós, estou me cobrando aqui também, achando que se nós estivermos bem, o resto que se exploda. Vamos ter então o seguinte: não vamos ser politicamente corretos, mas vamos pensar um pouco em sobrevivência. Ou vocês acham que vai acontecer sempre, essa violência só se acaba com... Cara, ou se pega educação, ou nós não vamos chegar em lugar nenhum. E as pessoas estão dizendo, não, mas espera, tem que acabar com... Ou vocês acham que as pessoas são bandidas porque querem? Pense um pouquinho. Claro que existem pessoas desestruturadas. Para mim, toda pessoa que eventualmente comete um crime, um roubo, é porque é desequilibrada, psiquicamente, ou então está passando fome. Daí as pessoas dizem, não, mas não é bem assim, está cheio de vagabundo. Aqui tem de gente... Gente, é de uma qualificação que nós fazemos isso, só tem uma saída para a violência. E isso não é só no Brasil. Se chama educação e igualdade. Quem é pai ou é mãe aí, duvido que se estiver desempregado e ver o filho em casa passando fome, o que ele vai fazer? Só estou provocando algumas questões para vocês verificarem que a solução não é tão linear, dizer, não, melhorou, ou não sei o que, se eu tiver conseguido o meu apartamento, o meu carro, o resto se exploda. Vai chegar uma época, vocês estão se dando conta do que está acontecendo, por exemplo, na Europa? Aquela migração da África para a Europa, chegou um tempo que os africanos estão olhando e dizendo, olha que legal, eles já estão gozando com a tecnologia e nós aqui tudo morrendo, mas nós somos inconsequentes. Primeiro foram lá, sugaram até a alma, e agora ainda chamam de incompetentes as pessoas, e não está acontecendo diferente com a América Latina. E aliás, aqui no Brasil, integrando tudo, petróleo leve, que beleza, vamos arrumar a economia, como se fosse uma coisa absolutamente linear. É dessas questões que eu estou falando para vocês, e não são, de novo, questões partidárias, são questões de política de Estado. O Brasil nunca teve uma política de Estado, desde as triscas eras lá do Juscelino Kubitschek para cá. É sempre política de governo e, consequentemente, nós estamos pagando esse preço terrível que nós estamos pagando. Então, são essas questões que nós precisamos começar a discutir, por mais doído que seja, né? Então, outra coisa, a inexorabilidade da finitude do planeta Terra. Está todo mundo, está com pau, vamos consumir. Cara,
Eu estive em São Paulo dando uma palestra agora, e foi um motorista me buscar no aeroporto, nós passamos perto do Tietê. Fedor. Ele fechou os vidros e disse, professor, está difícil, né, isso? Digo, é verdade, né? Passa merda no meio de São Paulo, e as pessoas dizem, deixa, isso aí efeitos colaterais do desenvolvimento humano. Cacete, mas que desenvolvimento humano é esse? Não precisa ir longe, ali na UFSC tem um riozinho de merda que passa ali, dividindo a parte humana da parte tecnológica. Aqui, não sei se tem aqui, mas deve ter tudo para lugar, né? Daí tem as disciplinas nos cursos ecologia, cuidados com a natureza, daí eles passam assim para entrar na sala de aula. É claro que às vezes a gente brinca e ri, nós estamos nos afogando em merda. Ainda bem que a terra é plana, né? Vai escorrer para o lado. Mas poucas pessoas estão pensando nessas questões como coisas sérias, gente. Eu estou com 65 anos, daqui a pouco vou para o saco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, essas crianças, ou essa geração que nem sequer nasceu ainda, que legado nós estamos deixando para elas? Queimando florestas, acabando com não sei o quê, discussão política. Veja. Em suma, eu estou fazendo algumas provocações bastante veementes, porque nós estamos vivendo isso, nós assistimos televisão e dizemos, meu senhor. Aí chega a novela das 8, né? Depois o futebol e segue o barco. E nós não estamos fazendo muito diferente na escola. Ah, não, já fiz a minha prova, o aluno tirou 7,46210. Não sei como é que a gente faz essa coisa de medir conhecimento, né? Mas é aquele processo absolutamente clássico de como quem diz, eu finjo que dou aula, ele finge que assiste e entende e toca o barco. Ou nós recuperamos esse processo reflexivo, ou não sei o que vai dar essa nova civilização. E aí já não saio falando só do Brasil, não. É do mundo todo esse processo. Acredite-me, na Espanha, 52% de desemprego entre jovens de 18 a 30 anos. Porra, na Espanha. Que civilização. Ou vocês acham que esse desemprego no Brasil é só uma questão econômica? É uma questão toda misturada, de falta de oportunidade, de falta de igualdade, de corrupção, de uma porrada de coisas. E a escola meio que fechada, como diz, nós estamos aqui cumprindo nossa obrigação e segue o barco. Bom, não vou querer ser também tão provocativo, né? Outra coisa, equacionar a escandalosa desigualdade social humana. Enquanto não trabalharmos com isso, o resto é fantasia. Não existe melhoria humana, melhoria civilizatória se nós não pensarmos nessa questão. Como é que você vai dormir pensando nisso o tempo inteiro? Claro que eu não estou aqui, deve ter conta que cara pessimista, absolutamente eu não sou pessimista. Eu acho que nós podemos produzir essa mudança. Agora, não nossa passividade que nós andamos, né? Ou seja, segue o barco, vamos ver o que vai dar. É esse cuidado que nós temos que ter. Além de que conhecer o volume de controle que nós vivemos é uma das coisas mais prazerosas do mundo. Você não ser um simples alienado que fica por aí a ver o que vai dar, a ver o que vai acontecer. E é nisso que nós devemos pensar quando nós estamos divulgando, né? Ponto fulcral de tudo isso que eu estou falando para vocês. Não confundir desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano. Isso não é equação fechada. Não estou dizendo, mas veja a Coreia do Sul, por exemplo, como deu certo quando começou a investir em tecnologia. Deu sim, legal. Em termos de comportamento civilizatório, lucrativo, etc. O que a Coreia do Sul perdeu de cultura, perdeu de vida, perdeu de harmonia de civilização, dessa competição desenfreada que a gente tem hoje? Eu peguei a Coreia como um exemplo. Então são essas questões que nós temos que equilibrar. Não me vejo aqui como um jurássico que acha que nós devemos voltar para a época do macaco. Absolutamente não. Eu sou engenheiro, eu amo tecnologia, eu sou alucinado por tecnologia. Para você, para mim e para todos. E não para uma pequena casta ali que está gozando das questões tecnológicas. Alguém de vocês já leu um livro chamado Homo Deus? Porque isso ainda tem açougue. Leu porque eu vou fazer.
atitudes a serem tomadas. E sem brincadeira agora, a Melissa sabe muito bem o jeito que a gente trata essa questão da leitura quando a gente está trabalhando com formação de professores. Ou você lê, ou você não ensina. Você não existe essa coisa de eu transmitir conhecimento para você. Isso é falácia. Não existe. Eu posso construir conhecimento com alguém. Se a pessoa que está me ouvindo não abrir essa cacholinha aqui e disser eu tenho que aprender, que é um processo absolutamente individual, a questão do coletivo é uma questão de reflexões coletivas. Agora, se o cara não tiver imbuído desse tipo de predicado que ele tem na qualidade de ser vivo, ele vai ficar sempre olhando ali o celular, as redinhas sociais, que agora todo mundo engraçadinho, achando maravilhoso, etc. Tal, e sai do barco. A hora que ele se conscientizar que o processo de aprendizado é dele, pode ter certeza que ele vai ser outro profissional. Inclusive isso que nós precisamos discutir. Muita gente diz, eu não posso perder tempo com leituras que não sejam eminentemente as da minha área. Mas que coisa mais reducionista. Para eu resolver um problema, eu tenho que às vezes sair do foco, eu tenho que voar um pouquinho para poder mudar um pouco esses paradigmas que estão postos aí, né? Então, falei tanto, digo algumas atitudes a serem tomadas. De novo, incentivo a leitura crítica de vários pensadores contemporâneos que trazem os problemas civilizatórios sobre os mais diferentes âmbitos. Não é para ler só no direcionamento. Tem que ler todos os pensadores mesmo. Quer dizer, todos não dá. A gente não tem espaço temporal para fazer isso. Mas pelo menos selecionar autores mais falados, com processos epistemológicos diferentes, ou mudo a palavra, processos ideológicos diferentes, para a gente fazer um juízo de valor. Foi o que desapareceu no Brasil. Há uns 40 anos atrás, existiam pessoas de direita e pessoas de esquerda, mas com convicções, com argumentos, com discussões. Hoje é uma palhaçada desse jeito, tanto do lado como do outro, acreditando em mitos, não sei o quê, e que obviamente perde o senso crítico para poder trazer qualquer reflexão para si mesmo. De ambos os lados, hein? Em suma, daí aqui eu vou colocar alguns livros para vocês, vou deixar essa transparência aí, para vocês, de repente, dentro de tudo isso que eu estou conversando aqui, e com o conhecimento desses livros, que eu acho que vai fazer muito bem para vocês mudarem um pouco certas perspectivas de leituras que vocês têm. Um desses livros é A Quarta Revolução Industrial, escrito pelo Klaus Schwab. Esse cara é um engenheiro mecânico de 92 anos, é ele que é talvez o precursor dessa tal reunião de Davos, onde reúne esses... Não estou dizendo, olha, esses livros que eu estou mostrando para vocês, eu não estou dizendo que eu concordo com eles, muito pelo contrário, tem uns ali que eu abomino, mas eu tenho que ler. Eu tenho que ler porque para ver por que eu abomino e que tipo de percepção eu tenho em relação ao que ele falou, para eu poder apresentar alguma contribuição em termos de construção de conhecimento. E talvez aqui no Brasil nós temos um grande problema, a gente escreve muito pouco e lê muito pouco. Eu tive o privilégio de fazer um pedaço do meu doutorado na Espanha. Você chegava nas praças das pessoas lendo livros. Uma loucura, é diferente. Aqui no Brasil eu estou jogando um truco, alguma coisa assim. Não que a gente não deva fazer isso também. Mas vamos dar um tempinho da gente para chegar. Olha, eu trabalho para cacete, mas eu tenho um comportamento seguinte: eu chego na escola às 7h30 da manhã, eu dedico no mínimo 2 horas para ler alguma coisa que possa me fazer construir um pouco mais de conhecimento com meus alunos. E os nossos alunos estão sedentos por esse tipo de reflexão. Estão perdidão nesse monte de informações bestiais que às vezes tem nas redes, e eles não estão sabendo mais processar essas questões. E daí o professor diz naquele essa piazada de hoje não quer mais nada com nada. E os alunos, esses professores são todos babacas, não sabem nada. E cria-se um ambiente catastrófico em termos desse tipo de conhecimento, ou de construção de conhecimento. Na realidade, os professores estão se sentindo um pouco acuados, porque não sabem como trabalhar com essa civilização digital, já que nós somos meio analógicos, e fica essa incompatibilidade de questões mal colocadas na construção do conhecimento. Tem um livro que não está aí ainda, que eu vou falar para vocês depois, mas eu recomendo. Esse é A Quarta Revolução Industrial, escritor e engenheiro mecânico de 92 anos, um cara genial, eu não concordo com ele em várias coisas,
mas ele nos diz o que está acontecendo com a Revolução Industrial. E está acontecendo e nós nem sequer sabemos aí. Né? Outro livro, Inevitável. Esse cidadão se chama Kevin Kelly e ele escreveu um livro antes desse chamando Para Onde Nos Leva a Tecnologia. Eu não consigo entender como é que uma pessoa que lê um livro desse não tem a curiosidade de lê-lo. Até porque, para onde nos leva a tecnologia? Nós vivemos de tecnologia, hoje não temos... Esse livro é genial. O cara não é nem professor, mas ele é um fotógrafo. Ele é editor de uma revista científica nos Estados Unidos. Vê? Então, como o cara é bastante variado nas suas questões, né? Daí depois tem outra ali, se diz, mas de novo, Aplicando a Quarta Revolução Industrial, de tempo Klaus Schwab. Porque ele escreveu esse livro, A Quarta Revolução Industrial, em 2016, e as pessoas disseram, é muito fácil falar, e o que a gente vai fazer, não sei o que. Daí, um ano depois, ele escreveu um livro com o dobro do tamanho, chamado Aplicando a Quarta Revolução Industrial, que eu recomendaria muito fortemente. Gente, eu sei que alguns estão me olhando e dizem, não, porque você tem... Eu não estou aqui querendo que vocês leiam esse livro, nem conheço os caras. Eu quero dizer o seguinte, quer abrir a tua cabeça? Quer entender a Revolução 4.0? Quer ser um cidadão nesse mundo que está posto aí? Vai entender. Professores e alunos. Outro livro. Eu falei lá, antes do livro Homo Deus, esse cara aqui chamado Yuval Noah Harari escreveu mais esse livro ali, ó. 21 lições para o século XXI. Não me interessa se é bom ou não o livro, que é maravilhoso, aliás. 21 lições para o século XXI. Cara, se o cara tiver curiosidade para essas coisas, eu realmente não sei o que ele está querendo construir. E vejam, independente da profissão, eu não estou falando aqui para médico, dentista, pedagogo, engenheiro, físico, matemático. Eu estou falando para gente. Tá? E esse cara aqui, esse tal de Yuval Harari, ele é israelense e ele escreveu em 2014 o Homo Deus. Em 2015, em 2014 ele escreveu Sapiens. Em 2015 ou 2017, não lembro bem exato, ele escreveu o Homo Deus. E agora em 2018 ele escreveu esse livro aqui. Todos eles têm 500, 600 páginas. Você acha que o cara para escrever isso aí, olha a contribuição que ele pode nos fazer. Claro, eu sei, pessoal, não pense que eu sou tolo, inocente, tá? Muitos devem estar pensando, mas quando que eu vou ler um livro de 500 páginas, mas nem na minha vida inteira? Mas leiam. Leiam, porque além de você ter conteúdo, neurologicamente a gente sabe que a leitura é um azeitamento intelectual, ou seja, é uma lubrificação intelectual. Todo mundo sai por aí marombar, porque o cara ficar marombado, não sei, porque o cérebro não é diferente, meu filho. Se você não utilizá-lo com esse tipo de reflexão, ele cancroseia. E a hora que ele cancrosar, esquece. É a mesma coisa do corpo humano. Né? Mente sana em corpo sano, sei lá o que. Vamos lá. Outro. Utopia para realistas. Como construir um mundo melhor? Do Rutger Bregman. O autor que eu conheci, aliás, esse livro é do ano passado. Esse livro, tanto que ele colocou Utopia para realistas. Leia. Eu não vou comentar o livro aqui, porque eu não tenho... Aliás, quem quiser saber desses livros, resenhas que a gente faz sobre esses livros, vão lá naquele site do NEPES, que eu vou deixar aí, www.nepes.usp.br, onde a gente tem no mínimo 150 resenhas de livros que a gente leu e diz mais ou menos por que é interessante ser lido. Esse aí é um deles, Utopia para as Realistas. É uma lindeza. Lembra que eu falei lá no Kevin Kelly, Para Onde Nos Leva a Tecnologia? É outro livro. Ali tem um meu também, claro, também só não sei propaganda dos outros, tá? Mas tem aquele ali, Ciência, Tecnologia e Sociedade, que eu escrevi. Então eu fiz minha tese de doutorado, na realidade, e até a mim surpreendeu que hoje está na sua primeira reimpressão da 5ª edição, porque é um assunto que começa a chamar a atenção. Mas eu, se fosse gay do Internet, o Homo Deus, eu viria o Homo Deus. Sem dúvida. Mas esse Ciência, Tecnologia e Sociedade traz também várias informações de leituras para que a gente possa ir, né? O Homo Deus, eu acabei de falar, não precisa repetir. Leiam, tudo é uma delícia. Não é aquelas coisas
enfadonhas acadêmicas, que chega lá em uma página de discurso, por que é vírgula, você vê, não que isso não seja importante também, por favor. Mas se a gente tem uma falta de tempo para certas coisas, daí o pessoal diz, a gente nunca tem informação como professores, ninguém oferece. Valer, cara. Não tem informação maior do que a leitura. Não estou dizendo que não deva fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, PT doutorado, o cacete é 4. Não adianta, se você não tiver a sua capacidade autodidata, o resto não funciona sozinho, né? Deixa eu ver se mais algum livro ali. Esse é o livro do Regulamento do Comportamento. Até porque ele fala muito sobre leituras dessas que eu estou falando. Correto? Esse livro eu trouxe os 10 livros, se alguém eventualmente quiser adquirir, e que eu, graças a Deus, está na terceira edição, porque as pessoas começaram a ler esse tipo de coisa também. Eu já estou quase terminando, fique tranquilo. Atitudes a serem tomadas: alfabetizar científica e tecnologicamente todas as pessoas. Como é que nós podemos falar sobre equação civilizatória e variáveis contemporâneas se as pessoas veem a tecnologia como uma caixa preta, por exemplo, veem uma televisão como uma montoeira de coisas que faz funcionar uma imagem, mas não entendem a repercussão que um equipamento como esse tem na sociedade? O que vocês acham que é a televisão, por exemplo, né? A televisão fez todo o processo político que nós temos nesse país hoje. E as pessoas não se deram conta, viam lá, nossa, que coisa, né? Primeiro expunham certas situações e depois não invertiam essas situações que foram colocadas. Então são esses cuidados que nós temos que ter de alfabetizar científica e tecnologicamente as pessoas, porque elas também servem de agente alienante, mostrando que a tecnologia é neutra, que ela é absolutamente canônica, que essa coisa de achar que alguém está fazendo ciência e tecnologia por causa do lucro, Deus me livre, né? E tem gente que acredita aí. Mas vamos lá. Conhecer as variáveis contemporâneas que influenciam o comportamento e o processo civilizatório atual. Sair da concepção curricular fechada em busca de uma educação mais criativa e libertadora. Porque geralmente acontece entre nós, professores e departamentos de ensino, vamos ter que mudar nosso currículo porque o aluno não está se motivando. Não é a concepção curricular que motiva o aluno. É a questão epistemológica da discussão na criação do conhecimento. E a gente não se dá conta. Não, então vamos pegar essa disciplina aqui, que é a álgebra 1, que ela não está motivando muito bem o pessoal, vamos jogar ela junto com um cálculo. Né? Pode ser que funcione depois como uma situação metodológica decorrente do posicionamento epistemológico do projeto. É essa a questão que a gente tem que discutir. Juro, estou quase no fim. Atitudes a serem tomadas ainda: procurar compreender o processo civilizatório que arrasta consigo a sociedade digital, a revolução 4.0, a inteligência artificial e todas as outras variáveis contemporâneas. Fazer educação, por favor, não é um modo de dizer, fazer educação hoje, sem conhecer isso aí, é fantasia, com todo respeito. Ainda, estabelecer prioridades efetivas em estudos fortemente calcados nas questões contemporâneas. Técnicas, e sublinho lá, humanas, em todas as áreas do conhecimento. Não, porque eu sou engenheiro, isso não é comigo. Eu tenho que produzir. Para quê, por quê? Não me interessa. Era o sarcasmo mesmo, eu entendi, né? Não. Só encerrando, obrigado pelos aplausos, me sinto lisonjeado, mas só encerrando. Óbvio que eu não vim aqui falar de eu vim aqui procurar catalisar em vocês a necessidade de entender o processo civilizatório. Professores, não sei quantos professores têm me ouvindo, não adianta só chegar para os seus alunos e dizer, olha, tem que ler mais. Leiam. Porque nós estamos lendo muito pouco. E como nós estamos lendo muito pouco, nós estamos refletindo muito pouco. E eu encerro aqui, se alguém quiser fazer alguma observação, acho que nós temos um tempinho aí ou não? Alô? Perguntas?
Quando alguém que está vendo o celular, quanto é que está o Havaí? Não, sério, estou preocupado com o meu time lá que tem que ganhar hoje, ou então está frio. Passou. 2-0. Na verdade, encerramos já essa sessão aqui. Até eu chorar. Não, mas vai perder mesmo, não tem problema. Alguma pergunta aí, pessoal? Porque senão... Claro que ia ser você, porque você convidou também, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Outra coisa, percam um pouco esse excesso de autocrítica. Porque não é possível que com tanta bobagem que eu falei, não pinte uma pergunta na cabeça de alguém. Esse é um dos processos terríveis em sala de aula. Essa passividade que a gente tem em pensar, como diz, o professor está lá vomitando. Na realidade, uma palestra dessa faz bem para mim, porque eu estou vendo isso aqui lá está acordado, isso aqui lá está não sei o que, estou aqui com a minha cabeça 10. Agora, se vocês não processam esse tipo de possibilidade de, inclusive, cometer um erro na pergunta, eu estou falando isso porque eu falo muito para os meus alunos, chega de tanta autossuficiência de não, imagina se eu fizer essa pergunta, o do lado vai rir, você rir porque ele sabe muito menos do que você aquela pergunta que você fez. Então, são essas questões que também fazem parte do processo ensino-aprendizagem ou construção de conhecimento. Ô, professor, então... Só tem uma pergunta lá, eu estou fazendo o drama aqui para não ficar... Vai. Professor, Fala. Leandro da IP16, Licenciatura em Pedagogia, a pergunta que ficou para mim, que me inquietou muito, foi... Eu acho que não é uma visão salvacionista da escola. Mas é uma preocupação minha, porque eu acho que não passa só pela escola. E ficou parecendo na sua fala que essa responsabilidade é jogada toda na escola, toda na educação. E essa é a minha pergunta, o meu questionamento ao senhor. É óbvio que não é toda a responsabilidade da educação. Agora, em qualquer país do mundo, por mais deficiente que ele seja em termos de educação, ainda a obrigatoriedade é a educação. Entende? E como é que eu quero que daí